Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito, mas muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Até porque esse vídeo aqui é muito especial, família, porque ele é aquele tipo de vídeo que eu realmente gosto de fazer, porque ele mostra como esse nosso mundo é cheio de mistérios. Algumas pessoas até elogiam aqui, dizem, Davi, você tem um jeito humilde de passar as coisas, de não impor a sua opinião, dizer que é o certo e tal. Mas família, qualquer um que pesquisar, isso eu não considero humildade, qualquer um que pesquisar as coisas seriamente do nosso mundo, da nossa realidade, vai ver que não dá para ter certeza de nada. A gente pode até dizer, olha, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi me leva a crer que é assim, meus estudos até aqui. Mas pode aparecer uma coisa nova que pode mudar a tua maneira de ver o mundo. Isso não vai contra a tua fé nem nada do tipo. Por exemplo, nós vamos mostrar aqui a vocês tecnologias que foram encontradas por acaso, que foram registradas com coisas que só iriam vir um século na frente. E as pessoas ali, por acaso, ali procurando outra coisa, encontraram isso. E quando começaram a analisar, não entenderam nada. E essas coisas são registradas. E eu disse pra você em outro vídeo que existe uma força muito grande da elite de esconder a verdade das pessoas. E esses objetos que inclusive foram registrados, de repente sumiram, desapareceram. Esse objeto que eu tô falando pra vocês, e a gente vai falar direitinho dele aí, ele poderia provar a viagem no tempo, por exemplo. Outras tecnologias que provam que existiram outras civilizações que não são marcadas na história, ou são consideradas simplesmente fábulas ou mentiras, viagem da cabeça de algum historiador, não é? Uma ficção científica, mas é a mais pura realidade. Pra você ter ideia, não tem aquelas navezinhas do Super Saiyajin que eles vêm do céu, né? Quem não já assistiu Dragon Ball Z como eu, não é? Tem aquelas navezinhas, essas esferas redondazinhas e tal, que ninguém sabia o que era, realmente existia. Eu costumo dizer sempre isso aqui. A ficção imita a realidade. Se você vê uma coisa nova que você nunca viu em algum desenho animado, por mais boba que seja, saiba que aquilo é baseado, de um jeito ou de outro, em uma coisa que existe. E é isso que eu quero mostrar pra você, meu irmão, pra que juntos a gente comece a ver que entre o céu e a terra existe muito mais coisa do que a gente pode sequer imaginar. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo a sopa de repolho com carne moída e vamos iniciar o nosso quadro. Algumas décadas atrás, um grupo de mineradores na América do Sul encontrou duas esferas no meio das suas escavações. Uma delas é feita de metal e conta com marcações que indicam o equador e linhas paralelas a ela. A outra é do mesmo formato e com as mesmas características, mas feita de uma substância esponjosa. De acordo com a análise dos cientistas, esses dois objetos podem ter 2,8 bilhões de anos, o que é uma marca realmente impressionante. Por conta da antiguidade dessas esferas, os estudiosos não conseguem saber quem as fez, nem o método usado para isso ou a utilidade que elas teriam. O próximo artefato é a tecnologia perdida. Em 1900, um mecanismo feito de bronze foi retirado do mar, perto de uma ilha grega chamada de Anticitera. Em um primeiro momento, os estudiosos não identificaram nada de estranho, pois acharam que o objeto se tratava de um astrolábio, que era um instrumento utilizado por especialistas em astronomia no século I. Contudo, uma observação mais detalhada constatou que esse mecanismo continha uma composição complexa de engrenagens, coisas que só deveriam vir a existir em 1575. Apesar dos estudos, não foi possível constatar quem fez algo tão desenvolvido quase 2000 anos atrás, nem como a tecnologia foi perdida, ou a finalidade do objeto. Viagem no tempo. Em 1991, um casal estava caçando em uma montanha na Califórnia, até que eles encontraram um geode, que é uma formação mineral de segunda classe, que eles poderiam vender por um bom preço. Quando chegaram em casa, os dois decidiram abrir a pedra, já que ela era brilhante por dentro. Por conta disso, eles acharam uma peça de cerâmica bastante estranha. Depois de estudos, constatou-se que o objeto era uma vela de ignição datada de 1920. No entanto, para estar dentro de uma geode, seria necessário que a peça tivesse cerca de 500 mil anos, o que sugere, obviamente, uma possível viagem no tempo. No entanto, essa descoberta sumiu e mais nada foi descoberto. Várias esferas perfeitas. Essa aqui, quem assistiu Dragon Ball ou até o Pokémon com aquela história da Pedra da Lua e tudo mais, você vai ver que essas esferas parecem muito com as naves do Saiyajin, por exemplo, ou aquelas pedras encontradas em Pokémon. E é o que eu falo sempre pra vocês, a ficção imita a realidade.
Então, na década de 1930, alguns homens que estavam limpando um terreno para plantações de banana na Costa Rica acharam dezenas de esferas de pedra perfeitas. Havia uma variedade enorme de tamanho, tendo que algumas eram do tamanho de bolas de tênis, até outras chegavam a pesar incríveis 16 toneladas. Essas esferas foram claramente torneadas por trabalho humano, mas não se sabe quem o fez, o motivo por trás dessa iniciativa e nem mesmo o método utilizado para conseguir criar esferas tão perfeitas. Por incrível que pareça, chegaram até a abrir umas para ver se não tinha um Saiyajin dentro. Civilização antiga. Na década de 1990, alguns mineradores russos estavam atrás de ouro, mas eles acabaram achando uma quantidade grande de objetos de metais manufaturados, como os que você pode conferir nessa imagem. A princípio não é nada de chamativo, já que você pode achar molas em praticamente qualquer lugar. Contudo, os cientistas constataram que esse objeto tem cerca de 100 mil anos. Ou seja, bem antes das sociedades conhecidas começarem a trabalhar com o metal. Por conta disso, os estudiosos não sabem como eles foram feitos ou por quem, possibilitando a teoria de que uma civilização avançada e bem antiga tenha se perdido pela história. Família, uma coisa dessa realmente mexe comigo, porque as possibilidades são infinitas. Falando aqui dessas esferas, do primeiro, vamos falar do primeiro. Vou fazer aqui uma análise rápida, né? Pra também o vídeo não ficar enorme. Mas essas esferas cheias de segredo, família, marcando a linha do Equador em um tempo antigo. E como é que esse material, que as pessoas nem sabem realmente o que é e como foi fabricado, o processo de fabricação dele, e é encontrado enterrado, e você vê, a grande mídia não fala, as pessoas não se interessam. É realmente incrível. No máximo você vê um anime ou um filme tocar bem de longe nesse assunto. Esse objeto, família, que foi encontrado em 1900, veja, no tempo do Ronca, 1900. E cheio de engrenagem, quando pensaram que era um objeto mais simples, mas quando analisaram, viram ali que é cheio de engrenagem e não se sabe nem como ele trabalha. E o pior é a data que descobriram. Ó, ele tem pelo menos 2000 anos. E olha só, para pensar na informação que a gente passou para você. As engrenagens só começaram a ser utilizadas, as primeiras engrenagens, em 1575. Olha só, 1575 é que o homem deu fé, né, descobriu que dava para usar engrenagem. Esse objeto foi encontrado em 1900, tá? Porém, os testes que foram realizados nele diz que ele tem pelo menos 2000 anos de idade. Tá vendo aí, família? Não dá para saber nem qual era a finalidade desse objeto, nem para que ele servia. Então são coisas desse tipo que vai mostrando a gente que nada a gente sabe. A gente ainda precisa pesquisar, porque a história realmente ela é feita pelos aqueles que estão no comando, pelos aqueles que venceram. O que eles acharam que eu e você não deveria saber foi tirado do papel. A gente não pode nem imaginar se realmente existe uma viagem no tempo ou não, como esse outro objeto encontrado, uma formação mineral aí, né, dentro de uma formação mineral, abriram isso para encontrar. O casal abriu ali e viu. Esse objeto, essa vela de ignição que tinha dentro, né, um objeto brilhante, a vela em si não é muito estranha, porque ela foi fabricada, ela é datada, eles viram lá que esse tipo de vela foi fabricada em 1920, tá certo? E o objeto foi encontrado em 1961, então beleza. Foi um objeto que ficou ali dentro dessa formação mineral, ok. Só que para que aconteça essa formação mineral, é necessário pelo menos 500 anos. Então que tipo de processo existe que a gente ainda não conhece? Como aquilo ali foi parar ali? Porque no caso dessas naves do Saiyajin, vamos chamar assim essas esferas, né? A nave que Goku chegou na Terra. Vê só, elas variam do tamanho de bolas de tênis para esferas de 16 toneladas. E a forma redondinha delas é praticamente perfeita. Então por que alguém faria isso, ter todo esse trabalho? E pra quê e com o que, velho? Com o que fizeram? Qual foi o procedimento para conseguir? Hoje em dia, você agora, nós, cidadãos comuns, para conseguir moldar uma pedra e deixar ela redondinha, velho, é possível fazer, mas é muito trabalhoso. Por que alguém faria isso? É coisa sem explicação que aparece na natureza o tempo todo e ninguém comenta sobre isso. Já esse, na década de 1990, acharam esses componentes aí. Não tem nada demais nos componentes em si, mas o problema é que os testes que os cientistas fizeram lá diz que tem 100 mil anos as peças. Então, das duas, ou esses testes são tudo uma balela e a gente vai ter que mudar os métodos científicos conhecidos até hoje, que já estão mais do que comprovados que funciona, não é? Eu discordo muito desses bilhões de anos e tal, que eles vêm falando aí, eu já acho. Mas a gente sabe que alguns testes lá, que é feito, ferramentas, por exemplo, uma arma do crime que é encontrada e os caras veem lá que realmente ela foi fabricada naquela data ali só com os testes, isso aí não tem nem o que discutir. E também 100 mil anos não é essa coisa pra gente dizer, nossa, é impossível. Eu já fiz até vídeos aqui deixando claro que eu acho que a Terra não tem bilhões de anos, e sim milhões de anos. Mas 100 mil anos é um tempo relativamente curto. Eu não acho que os caras iam se enganar nisso.
E aí encontram esse tipo de tecnologia. Então, das duas uma, família. Ou existiam muito mais civilizações antigas aí, que eram mais avançadas do que se dizem e querem esconder isso da gente, ou as próprias civilizações que a gente conhece, né? Talvez eles não eram os ignorantes que eles dizem, que a história não diz. E também tem o fato de que tantas pessoas vêm dizendo que foi abduzido, que recebeu visita de seres espaciais e tudo mais. Eu não descarto nenhuma das teorias. Pode acontecer sim, família. Ah, Davi, mas e a Bíblia? Ó, pela Bíblia ela diz: a casa do meu pai tem muitas moradas. As pessoas entendem isso, a maioria do meio evangélico entende isso como ele estivesse falando das outras religiões, né? Várias religiões que levam a casa do pai. Mas eu também vejo isso como as galáxias, os planetas, tudo isso que pode, de fato, ser a que Cristo se referia, outros seres. Inclusive, família, existem teorias que eu até quero falar isso aqui pra vocês de um vídeo, já prometi isso e tô devendo, velho. Tô devendo isso pra vocês. Mas que diz que, né, Cristo visitou vários povos, outros seres, em outras dimensões, em outros planetas, e esses seres não crucificaram ele, aceitaram o evangelho, colocaram em prática. Você já pensou como seria a humanidade se realmente as pessoas seguissem, de verdade, não religiões, mas os ensinamentos de Cristo? Amar um ao outro, seguir ali, por exemplo, os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não fazer nada dessas coisas. Os 10 mandamentos eu já expliquei aqui, não é uma coisa que Deus quer que a gente faça para nos manter ali na linha. É uma coisa que é boa pra gente mesmo. Se você não mata ninguém, se você não rouba, como é que alguém vai fazer isso com você se todo mundo seguisse isso, né? Então, aqueles conhecimentos que nos foram passados, as doutrinas, e as pessoas não querem seguir por ganância, né, por interesse próprio. Se outros planetas começaram a seguir isso ao pé da letra, então é provável que eles realmente desenvolveram muitas tecnologias avançadas. Aqui mesmo, por exemplo, como várias tecnologias que eu falei, hidrogênio e várias outras, a gente vê que está sendo freada pelo interesse da indústria. O Nikola Tesla, por exemplo, queria trazer a energia aí que nem precisaria de fio e seria energia renovável, que você poderia ter sem pagar um centavo. Então todo esse tipo de coisa foi freado, foi barrado, porque não, olha, se você colocar esse invento agora, nós vamos parar de ganhar dinheiro. Então freia a pessoa. E quando a pessoa não quer frear, ela é freada daquele jeito, você já sabe. Tudo isso a gente vê que nós hoje poderíamos ter uma tecnologia 10, 100, 1000 vezes superior à que temos agora, e só não temos por causa da maldita ganância, por essas 13 malditas famílias que vêm dominando o mundo através do seu controle. Então é isso, família. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários, tá certo? A gente volta amanhã, se assim o criador permitir. E não deixa de comentar, tá certo, irmão? Eu quero ver o ponto de vista de vocês, porque, mais uma vez eu repito, eu só sei que nada sei, tá certo? Essa é a maneira que eu vejo agora. Mas você pode me apresentar aí um argumento muito mais convincente do que o meu, e eu posso passar a pensar como você também, tá certo, irmão? Então deixa aí. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!